Olá, bem-vindos à oficina de astronomia número 436, patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica, com a realização de KC Produções, qualidade desde 1992, nas câmeras, como sempre, nosso capitão Kirk, Tiago Basso, e hoje nós temos aqui a satisfação de ter conosco o professor Délcio Basso, professor emérito da Faculdade de Física da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O professor Délcio vai nos ministrar um ciclo temático de oficinas de astronomia, fazendo uma análise crítica da teoria da relatividade. O professor Délcio não é um novato nas oficinas de astronomia, muito pelo contrário. Ele ministrou para nós a oficina número 076 em 22 de outubro de 1999, falando sobre o tema Johannes Kepler pitagórico. Lembra disso, professor? Faz um tempinho, né? Faz. E também a oficina 291 aos 23 de abril de 2010, sobre a quarta lei de Kepler. Com grande satisfação, temos aqui hoje novamente o professor Délcio Basso. Passo a palavra para ele, sem maiores delongas, e aproveitem. Obrigado. Na realidade, o título que eu gostaria de dar para essa série de episódios sobre esse assunto seria assim, ó, é esse aqui, tá? Abre aspas. Seria a matéria escura e a energia escura produtos de uma física obscura, fecha aspas. Esse seria o título. Será o título. E isso nos remete diretamente para a relatividade, por isso que o professor Luiz Augusto comentou. Na realidade, eu comecei com uma pesquisa pessoal em 2001, portanto já está completando maioridade e ainda não foi devidamente divulgado. Mas nesse meio tempo foram surgindo novas ideias e amadurecendo outras. Isso tudo acabou sendo uma consequência de uma das disciplinas que eu lecionei lá na Faculdade de Física durante mais de 20 anos, chamada Origens e Desenvolvimento da Física, uma disciplina que eu ajudei a criar juntamente com outros colegas. E lá pela Santos acabei ficando professor. Eu não fui o primeiro professor dela, né? Inclusive ela sofreu algumas transformações. Ela estava no primeiro semestre do curso e passou depois para os últimos, porque os alunos não tinham muita maturidade e conhecimento de física para que a gente pudesse discutir com eles as teorias da física e ainda ter uma maturidade, digamos assim, filosófica. Bom, então foi através dessa disciplina que eu ajudei a transformar ao longo do tempo, quando a lecionei, e ela me transformou. Foi uma coisa muito, muito linda, muito boa, o que acabou acontecendo, que, como se diz na gíria, lá pelas Santas caiu a ficha, né? Eu durante muito tempo fui um entusiasta propagandista da relatividade. Inclusive, durante um certo período, eu ajudei a fazer
o vestibular, a prova de física, ajudei a fazer a prova de física do vestibular da PUC, e em função disso eu meio que forcei a barra, como se diz, para que no programa do vestibular fosse colocado algo sobre relatividade. E isso inevitavelmente iria repercutir lá no ensino médio, que na realidade era esse meu objetivo, né? Então, enfim, eu me lembro muito bem de um fim de semana que foi feita uma reunião com professores de cursinho e professores do ensino médio a respeito desse novo programa de física para o vestibular, que incluía tópicos de relatividade, né? Enfim, eu e um outro colega que estava junto, fomos apedrejados, né? Chamados de prepotentes, de arrogantes, etc. Tivemos que aguentar. Casualmente, esse episódio coincidiu, eu acho que ajudou a me dar uma sacudida, assim, sabe? E eu comecei a pensar, mas vem cá, e se estiver errado, hein? E se a relatividade estiver errada, vamos forçar a barra para ensinar a relatividade no ensino médio? Não, mas pelo menos a relação massa-energia certamente está correta, né? Porque as aplicações são inúmeras. Bom, então exatamente eu comecei a minha pesquisa em cima dessa relação, o famoso E, ou ΔE, igual a ΔMc ao quadrado, a relação massa-energia, que acabou virando um logotipo da relatividade, praticamente, né? E nós vamos ver, então, ao longo dessas apresentações, que, na realidade, a relatividade se apossou dessa relação e fez quase que um uso capião dela. Mas antes de entrar no assunto diretamente, eu gostaria de lembrar como uma teoria física deve se estruturar. Porque exatamente a relatividade infringiu, não seguiu a norma, como se diz, e por isso deu no que deu. Daí vocês vão dizer, mas como, professor? E os sucessos da relatividade ao longo desse tempo todo, né? Eu diria assim, que faria um sucesso maior ainda se fosse coerente na parte conceitual, e ela não é coerente. E além do mais, os resultados experimentais que a relatividade expõe, eles podem ser obtidos de outra forma, muito mais simples e mais precisa e coerente com a parte conceitual. Mas então vamos ver como uma teoria física tem que se estruturar. A física, ela usa duas linguagens sempre. Uma linguagem gramatical, que é através dela que os conceitos e os princípios fundamentais serão apresentados, uma linguagem gramatical, então português no nosso caso, e posteriormente uma linguagem que é a matemática, o matematiquês, né? Porque realmente a física sem a matemática viraria literatura barata, né? São exatamente os modelos matemáticos que permitem fazer previsões. E quando as previsões dão erradas, não batem, aí ocorre o feedback. E a gente tenta aprimorar a teoria e ver onde está a falha. Então, no final, quando são concluídas as contas, digamos assim,
o resultado final matemático, ele tem que voltar novamente para o lado gramatical. Deve ocorrer uma interpretação do que significa aquela equação. Interpretação física. O que efetivamente ela está nos dizendo fisicamente. O que tem que ficar claro é que essa linguagem, que é a matemática, ela é fascinante. Ela é fascinante, é maravilhosa e ela é sedutora. E esse é um perigo. É um perigo. Tem que ficar claro que a física, ela vai além da matemática. Ela vai além da matemática. Por quê? Porque necessariamente a física tem que se valer da filosofia. E aí, então, já escutei muitos colegas físicos contestarem, dizendo: eu não quero nada com filosofia, o meu negócio é matemática. Bom, só que isso aí já é uma posição filosófica. Filosófica e política, né? Eu quero que fique claro que nós somos criaturas, a partir do momento que nós atingimos a nossa autoconsciência, nós nos tornamos criaturas filosóficas e políticas, obrigatoriamente. A filosofia, nós somos obrigados a fazê-la quando tentamos descrever e compreender o cosmos. E nada como olhar para estrelas e para os fenômenos que estão ocorrendo ao nosso redor, né? Para poder assumir posições que, no fundo, são filosóficas. E também somos um ser político, porque isso diz respeito à nossa relação com a vizinhança. Não apenas a vizinhança humana, né? Até mesmo o sujeito que resolveu ir para o mato, viver sozinho, ele vai ter uma posição política em relação aos vegetais que o cercam e aos animaizinhos que estão por ali. Obrigatoriamente. Mesmo o cara que vá para o meio do deserto, até lá ele vai ter que ter uma posição política. Mas essa é uma outra história, né? Então tem que ficar muito claro isso, que a física usa essas duas linguagens, a gramatical e a matemática, e uma deve traduzir a outra, né? O modelo matemático, respeitar a parte conceitual e no final, estabelecido o modelo matemático, fazer o retorno, né? Esclarecendo o significado físico das coisas. Bem, o que ocorre é que a maioria dos físicos, em primeiro lugar, não percebe que existe uma crise na física. E a crise na física existe desde o momento, lá no início do século XX, um pouco antes até, no final do século XIX, início do século XX, quando ficaram claras as teorias que iriam representar a física contemporânea de então, né? E teorias que são, então, a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Os estudiosos da epistemologia da física, entre eles Poincaré, que também é um grande matemático, já anteviam um sério problema, porque a mecânica quântica ela pode ser aplicada ao microcosmos,
ao nível de moléculas e átomos e interações entre partículas, e também no macro, a mecânica quântica. Enquanto que a relatividade, que pretensamente pretende ser a palavra final sobre gravitação, ela tenta explicar a gravitação através da geometria. Uma geometria não euclidiana que está relacionada com as deformações que o espaço-tempo sofre quando uma grande massa que nele se encontra o deforma. Como foi possível isso, né? Chegar nesse ponto, e quem foram os responsáveis? Né? Finalmente, eu tenho certeza, estou absolutamente convencido disso, e não falta muito tempo para que isso ocorra, quando finalmente se derem conta do atraso que a relatividade produziu no conhecimento científico e nos riscos que a gente está correndo admitindo essa teoria, afinal, quem são os responsáveis por essa tragédia, né? Então, é bom que fique claro que Einstein está muito longe de ser o principal responsável. Ele foi um ator coadjuvante, né? Isso é uma coisa também surpreendente, porque todas as informações estão disponíveis, né? Se a gente estivesse falando sobre a obra de Arquimedes, 200 anos antes de Cristo, mas não, estamos falando de algo que aconteceu anteontem, aí, numa escala de tempo assim, de um século, enfim, né? E as informações estão todas disponíveis, né? E as pessoas ignoram solenemente. E se criou um verdadeiro corporativismo a respeito da relatividade. Mas, enfim, como começou essa teoria? Essa teoria começou, em primeiro lugar, quando foram feitas descobertas dentro do eletromagnetismo clássico. A teoria eletromagnética clássica, que, na minha visão, é a teoria mais linda que surgiu dentro da física até hoje, mais elegante. E ela, até quando começou a dar errado, ela deu frutos. Porque foi através da teoria eletromagnética clássica que se chegou na mecânica quântica, né? Então, por exemplo, existe uma equação lá que permite calcular o índice de refração de uma onda eletromagnética, né? E que relaciona com a permissividade elétrica do meio e a permeabilidade magnética também do meio, né? Propriedades eletromagnéticas do meio. E só que aquela equação pifa, falha, quando a gente chega nos comprimentos de onda muito pequenos, né? Ela funciona bem até o infravermelho longínquo, né? Mas quando começa a ficar perto do infravermelho próximo, já um corpo que está irradiando no infravermelho próximo, ele também já está irradiando dentro do visível. E a primeira cor que ele vai irradiar é aquele vermelho bem escuro, né? Quando a gente está fazendo uma brasinha ali para assar o churrasco, né? Aquela primeira cor que aparece ali. Só que antes de aparecer aquela cor, o carvão já estava irradiando no infravermelho, né? Próximo. Aí então, mas entrando no visível e indo lá para o ultravioleta, aí mesmo que não funciona. A gente faz uma conta do índice de refração, né? Então, no caso do índice de refração da água para a luz visível, né? Que é cerca de 4/3, né? 1,33,
pela equação do eletromagnetismo clássico, daria a raiz quadrada de 81, que é 9. Está completamente furado. Só que essa teoria funciona maravilhosamente, né, para o radar, para todas as onda média, onda curta de rádio, FM inclusive, né, mas ela falha. Então havia algo que não estava correto com a teoria, né? Paralelamente a isso, vieram as observações decompondo a luz, né, dos espectros, que mostravam claramente que havia uma descontinuidade nos comprimentos de onda que eram irradiados pela matéria, né? E paralelamente com isso, o atomismo, né? Então, todo esse somatório nos levou por exemplo, mais a descoberta do efeito fotoelétrico, né? Que mostra que a luz, além de ser irradiada de forma descontínua, ela se propaga em pacotes de energia. Esses pacotes também existem na onda curta, né, até mesmo pulsos de radar tem, mas só que esses pacotes de energia não são tão densos em energia, né? Enquanto que fica claro que há um comportamento corpuscular na radiação que é ondulatória, que se propaga através de uma onda. Isso aí levou depois a de Broglie a formular uma hipótese, né, que, quem sabe, no desespero, né, que ele precisava de um assunto para terminar o doutorado dele, né, literalmente no desespero, ele chega, bom, então quem sabe também não ocorre a mesma coisa com partículas, que agora vão ter um comportamento ondulatório. Assim como a onda tem comportamento de partícula, por que não pode ocorrer o contrário? E daí descobriram que ocorre, né? E usaram como rede de difrações uma estrutura cristalina e produziram, enfim, primeiro com raio-x, né? Para provar que mesmo e depois com a difração de elétrons, né? Daí ficou claro que havia um comportamento onda-partícula e partícula-onda. Isso aí quanto à mecânica quântica. Então observem que através de um problema surgido com o eletromagnetismo clássico, desemboca na mecânica quântica. Tá? Bom, um outro problema que surgiu, que estava lá relacionado nos primórdios da teoria, foi com relação ao meio de propagação, né? Em que meio se propagam as ondas, ok? E tem muitos detalhes que devem ser falados, né? Senão, esse assunto todo não pode ser descrito em poucas frases, né? Mas o mecanicismo newtoniano, a obra de Newton foi tão incrível que se pode dizer que foi ele, Newton, que plantou a sementinha da relatividade. Por quê? Porque Newton considera o tempo e o espaço como realidades físicas. Então, sobre o espaço, ele fala claramente que o espaço é imutável e que não é afetado pela presença dos objetos que nele estão. Não é afetado. E o tempo transcorre matematicamente igual para todo mundo. A
Assumida essa posição, mas o fundamental é isso, que ele encara tempo e espaço como realidades físicas, mas absolutas. Por isso que dentro da dinâmica e da cinemática newtoniana se pode falar em movimento absoluto, porque seria o caso de pegar o próprio, definir coordenadas no espaço e descrever o movimento, seria então absoluto, né, em relação ao espaço. Realmente os princípios matemáticos da filosofia natural, os Principia, foi escrito em latim, né, esse livro, que era a língua científica da época, sem dúvida foi o livro mais importante escrito até hoje, não há a menor dúvida, porque foi um livro que deu assim um empurrão no conhecimento científico. Só que Newton fala muito claramente do que é força resultante e da relação dela com a variação da quantidade de movimento. Mas, se vocês procurarem nos Principia o que Newton diz a respeito do conceito de trabalho, potência, energia, vocês não vão encontrar nada. Porque esses conceitos todos surgiram após a morte de Newton. E aí foram praticamente físicos e autores franceses. Por exemplo, o conceito de trabalho, quem ajudou a estabelecer esse conceito foi Lázaro Carnot, pai do Sadi Carnot. Né? O Lázaro Carnot escreveu um livro sobre as máquinas simples e ele mostra a importância do produto da força pelo deslocamento, que ele chama na ocasião de momento de atividade, ou força viva latente, moment d'activité. E ele mostra que numa máquina simples, como alavanca, conjunto de roldanas e plano inclinado, na melhor das hipóteses, esse momento de atividade se conservaria. Mas como tem atrito, o momento de atividade na entrada é sempre maior do que na saída. Tem dissipação. Tá? Então o conceito de trabalho e o conceito de potência, que está diretamente ligado, iniciam então já quase no final do século XVIII. Tá? E aí outros autores, né, como então Lagrange, Laplace, Laplace em particular escreve um livro sobre a mecânica celeste, mas enfim, eles criam e paralelamente o desenvolvimento do cálculo diferencial, que também a semente plantada pelo próprio Newton e por Leibniz, né? Seguindo uma outra abordagem, mas enfim. Então tudo isso aí começa a levar ao conceito de energia. Energia cinética, energia potencial. Mas o mecanicismo newtoniano impregnou de tal maneira os físicos, foi algo tão intenso, tão forte, que ficou difícil eles imaginarem a energia como algo, como, digamos, uma substância. Então criaram ideias assim, a onda eletromagnética se propaga no éter. Né? Que propriedades teria o éter? Bom, daí tentaram fazer relações com o mecanicismo newtoniano, né? E chegaram a conclusões absurdas, que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Né? Hoje em dia a gente fala em campo, né? Mas o que é o campo? É um campo de energia. Tá? Então, não sei se eu estou sendo
muito rápido na apresentação. O que vocês acham? Bem adequado. Bom, então vamos em frente. É que, como eu falei, tem muitos aspectos a serem reunidos, né? Não é algo simples. Tem que organizar aí, né? Mas então, lá pelas tantas, resolveram testar a existência desse hipotético meio de propagação das ondas eletromagnéticas e da luz, né? Porque a luz, isso o próprio Maxwell mostra claramente, e que a onda luminosa é uma onda eletromagnética, tá? E não só isso, ele mostra que a onda eletromagnética transporta energia e quantidade de movimento. Inclusive sugere fazer um molinete, um pequeno moinho com lâminas espelhadas de um lado e pintadas de preto do outro, né, dentro de uma ampola que se tenha removido o ar para reduzir o atrito, o arrasto, né? E que seguramente seria possível perceber um efeito mecânico da luz incidindo ali. Ele não chegou a fazer o equipamento esse, né? Mas então ele mostrou claramente que quando a onda eletromagnética incide numa lâmina, onde tem... Nessa época não se sabia da existência dos elétrons, enfim, né? Ainda, né? Se achava que a eletricidade era formada por grãos, né? Mas esses grãos aí não estavam muito bem esclarecidos, né? Mas estava mais ou menos, pelas equações, estava mais ou menos aparente que a componente elétrica transferia a energia, a potência, enquanto que a magnética transferia a quantidade de movimento. Em outras palavras, por quê? Porque pode produzir pressão. Se a luz incidindo numa chapa, numa placa, em qualquer superfície, ela produz pressão, é porque ela transfere quantidade de movimento. Em outras palavras, a luz e a energia tem inércia. Isso significa que a própria energia tem inércia. Senão ela não transferiria. E é aí, então, que alguns físicos, vamos ter que associar massa à energia, né? Esse aí é o ponto de partida, como a gente vai ver, da relação massa-energia. Primeiro, constatar que a energia tem inércia. Se tem inércia, tem massa. Uma massa associada a ela, né? Mas, enfim, vamos voltar ao meio de propagação que na época seria esse meio hipotético chamado de éter. Um pesquisador chamado Michelson, ou Michelson, como dizem, resolveu utilizar um interferômetro e ver se a velocidade orbital da Terra se o movimento da Terra ao redor do Sol poderia afetar de alguma maneira a propagação da onda eletromagnética. E por que ele seguiu esse caminho? Porque a maior velocidade com a qual a gente pode contar aqui no nosso planetinha é exatamente a velocidade da Terra ao redor do Sol, que é de 30 km por segundo, velocidade média, comparado com uns 300 mil km por segundo, arredondando, né, que é a velocidade da luz no vácuo. Isso dá uma em 10 na 4, uma parte em 10 mil. Então, a ideia dele era mandar um feixe de luz numa direção que ele refletia e... Primeiro ele dividia o feixe de luz, né, através de um semi-espelho. Então, um seguia um trajeto, outro seguia outro.
e produziam as franjas ou linhas de interferência no anteparo. Depois, isso aí tudo montado em cima de uma mesa de granito, bastante para eliminar as vibrações, e essa pedra apoiada, flutuando no mercúrio. Em mercúrio. Tá? Então ele tinha condições depois de girar aquilo lá, e antes o raio que ia na direção norte-sul, depois ia a 90 graus, ele tinha certeza que haveria uma alteração na posição das linhas de interferência, o que mostraria claramente que tinha o movimento da Terra e que tinha, através do éter, então ele queria comprovar a existência do amado éter, era esse o termo que ele usava. Ele era um ferrenho defensor, né, dessa ideia aí do meio de propagação. Bom, o resultado não foi zero, não deu, as franjas não se deslocaram. Então foi, digamos, um dos resultados negativos mais positivos, né, até hoje. Depois o Morley ajudou a aperfeiçoar o interferômetro do Michelson. E aí conseguiram a façanha de chegar na segunda ordem, de medir diferenças de segunda ordem. O que significa de segunda ordem? De 1 sobre 10 na 4 ao quadrado, que dá 1 sobre 10 na 8. É nesse sentido que é de segunda ordem, né? Então, conclusão, o éter não existe. Mas aonde se propaga a onda eletromagnética, né? Nesse meio tempo, é aí que começa, então, agora, com uma tentativa do Fitzgerald, que era um físico, eu acho que é irlandês, né? O Fitz, esse aí, tipicamente. O Fitzgerald, que era matemático, mas se dedicava às questões de física, né? Mas era basicamente matemático. E era um matemático da estirpe de um Lewis Carroll, também matemático, mas foi o cara que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? Quer dizer, tinha uma imaginação fervilhante. E o Fitzgerald também tinha essa imaginação fervilhante. E daí o que ele acaba intuindo? Que o braço do interferômetro tinha encolhido. Mas se o braço do interferômetro encolheu, isso não, no sentido do movimento, isso não iria modificar realmente as posições das linhas de interferência. E daí ele fez uma conta partindo da hipótese de que a velocidade da luz não seria afetada pela velocidade da Terra, isto é, que a velocidade da luz era uma constante, porque esse aí acabou sendo um dos princípios da relatividade logo adiante. Quer dizer, o próprio Fitzgerald, na primeira continha de chegada que ele vai fazer, ele já usa isso. A velocidade da luz, e por isso bota C. C. E esse é um problema que eu estou enfrentando, né? Porque eu introjetei que a velocidade da luz também é C. E continuo usando C nas minhas equações. Só que esse C, nas minhas equações, não significa um constante. Significa um crítico. Seja crítico. Tá? É C de ser crítico. Bom, foi o arranjo que eu fiz assim para me estruturar, né, mentalmente. Então, o primeiro cara que fala em contração de comprimento, e em seguida ele se dá conta, mas só um pouquinho, mas se o comprimento
reduz e a velocidade vai ficar constante, também tem que mudar o tempo, né? E uma coisa implica na outra. Se um, então o outro, né? Não tem escapatória. Então ele é o primeiro cara que chega, né, naquelas equações do comprimento. L é igual ao L0, que é o comprimento inicial, dividido por 1 menos raiz, né? 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Como vai mostrar o slide. Né? Então, o primeiro sujeito, vamos fixar isso, que fala em contração de comprimento e dilatação do tempo é Fitzgerald. Bom, esse é um período em que não tinha tanta gente fazendo pesquisa pelo mundo afora como hoje. E claramente a física e a matemática tinham dois líderes e reconhecidos por todos. E quais eram esses líderes? Lorentz e Poincaré. Lorentz na física, Poincaré na matemática. Sendo que Poincaré também era filósofo e crítico de teorias que eram estabelecidas ad hoc. Né? E foi isso que o Fitzgerald fez. Né? O que é uma posição ad hoc? Então, por exemplo, né, nessa apresentação que está sendo feita agora, é interessante que haja um secretário fazendo uma ata. Senhor Luiz Augusto, o senhor vai ser o secretário. Então, é um secretário ad hoc, que foi escolhido aí, de acordo com as circunstâncias. E foi essa a teoria do Fitzgerald. De acordo com as circunstâncias, ele fez uma conta de chegada e fechou com as equações. Quer dizer, é uma teoria que começa com a matemática, ela começou errada. Uma teoria física, se começar só pela matemática, a chance dela dar errado é 100%. Tem que começar com a parte conceitual e com os princípios bem claros. E não estabelecer a coisa de forma, enfim, de acordo com as circunstâncias. Né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu escrevi um artigo que foi publicado nessa revista aqui, que nem existe mais, do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. O museu existe, é fantástico, fabuloso. E então, 2005 foi claramente um ano que foi feito para homenagear Einstein, sem dúvida. Só que eu aproveitei para fazer uma crítica à relatividade. Né? Então, eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu não tenho interesse em desmerecer ninguém. Qual é o meu objetivo? Me aproximar da verdade. E não interessa quem, eu vou ter que... Até Newton vai ficar com alguma coisa comprometida, porque é uma nova maneira de ver as coisas. Aliás, eu esqueci de comentar antes, quando falei na teoria física, né, de como a teoria se estrutura gramaticalmente e depois com a matemática. Eu só quero lembrar para vocês que quando a matemática se amplia, avança, digamos assim, ela o faz por acréscimos. Né? Então, por exemplo,
tinha a trigonometria plana, né? Daí surge a teoria esférica, a trigonometria esférica. Continua plana, é um caso particular da esférica. E assim por diante. A gente não precisa descartar teorias matemáticas se elas estiverem bem estruturadas, né, com seus axiomas internos, etc. Tudo bem, né? Então assim a matemática vai crescendo. Agora, como é que a física avança? A física avança por substituição. Substituição de quê? De paradigmas. Obrigatoriamente, nós vamos ter que mudar concepções básicas, senão a física não vai avançar. Tá? Então, esse é um fato importante. Bom, então eu escrevi esse artigo aqui e o mito da relatividade, a minha homenagem à relatividade foi fazer uma crítica. E aqui, lá pelas tantas, ó, eu tenho um parágrafo que é Poincaré e a relatividade. Me permitam ler. O francês Henri Poincaré era reconhecido, no início do século XX, como um dos maiores matemáticos em atividade. Seus interesses, no entanto, não limitavam-se à matemática, pois vinha acompanhando e contribuindo com críticas e sugestões o trabalho de Lorentz na relatividade. Em seu famoso livro, O Valor da Ciência, Poincaré aborda o princípio da relatividade e analisa criticamente o conceito de simultaneidade, levando em conta o limite que representava o valor finito da velocidade da luz no vácuo. Durante o congresso, então ele era muito amigo, muito próximo do Lorentz, e o Lorentz querendo convencê-lo, e ele, não, isso aí foi uma teoria que surgiu ad hoc, não vai dar, né? Não, nessa aí eu não entro, né? Mas daí finalmente ocorreu o Congresso de Artes e Ciência em St. Louis, Missouri, em 1904. Esse aqui é um cartaz. Esse artigo vai ser disponibilizado no outro site, que vai ter dentro da mesma rede Ômega Centauri, né? Onde eu pretendo criar enfim, continuar esses assuntos sobre epistemologia, né? E aí eu vou disponibilizar. Isso aqui eu já disponibilizava para os meus alunos, e o próprio professor na Faculdade de Física que lecionava a relatividade usava esse artigo. Digo, bom, leem aí, vamos ver o que a gente pode concluir, né? Enfim, fazer o confronto. Continuando aqui, ó. Então, durante esse Congresso de Artes e Ciências, esse pôster aqui, em francês, que o francês na época era a língua científica, depois do latim. O latim, aliás, foi sendo substituído, e o francês foi cada vez mais sendo utilizado, inclusive na etiqueta, né? Nos bons costumes à mesa, por exemplo, na cozinha e tal, e também na ciência. Então, todo esse cartaz aqui está em francês, apesar do Congresso ser nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o inglês só entrou depois com... Se a descoberta do transistor tivesse sido feita na França, enfim, né? A gente estaria falando francês agora. Né? Porque aí teria surgido a eletrônica lá, etc. Enfim, bom, mas isso é outro assunto. Então, durante o Congresso de Artes e Ciência realizado em St. Louis, Missouri, em 1904, Poincaré fez uma conferência na qual elogiou a nova teoria
de Lorentz. A nova teoria de Lorentz. Então não é a nova teoria de Einstein. Ah, mas Lorentz, lá pelas tantas, não diz assim, a relatividade de Einstein. Num dos artigos do próprio Lorentz, ele diz a relatividade de Einstein. O que ele quer dizer com isso? A abordagem de Einstein sobre relatividade. Então tinha a relatividade de Lorentz, a relatividade do Fitzgerald e a relatividade do Einstein. E tinham abordagens que diferiam. E algumas aprofundavam mais, outras menos. Larmor era um grande esquecido aqui, que escreveu uma obra sobre relatividade, que, né, Ether and Matter, é o nome do livro dele. Ether and Matter. Bom. Então, nessa conferência que o Poincaré fez, ele enfatiza que a hipótese da contração de comprimentos, ainda que inicialmente empregada para explicar o resultado negativo de uma experiência, havia deixado de ser ad hoc, uma vez que permitia obter valores até segunda ordem, quer dizer, 1 sobre 10 na 8, né, ou 10 na menos 8, que estavam de acordo com as observações. Ok? Então, mas a questão é o seguinte, ó, ele se deixou levar pelo amigo, né? Ele mesmo dizia, se eu tiver 6 pontos experimentais, eu posso passar uma infinidade de curvas ali. Quer dizer, eu posso explicar aquilo por infinitas, matematicamente, pelo menos, né? Funções que vão satisfazer aqueles pontos ali. Mas ele, então, se rende. E daí, bom, daí a vaca foi pro brejo, como se diz, né? E aí começa a surgir a hegemonia da relatividade. Tá? Não sei quanto tempo já passou. Mas então, só para completar, ele... Hein? Como o tempo passa quando a gente está se divertindo. Né? Pois é. Falando de coisas agradáveis. Exatamente. Instigantes, né? Mas então, quem são os fundadores da relatividade? Fitzgerald, Lorentz, Poincaré. Poincaré, o endosso dele que foi assim, o decisivo. Agora, paralelamente a isso, um outro matemático muito importante, Minkowski, entra no assunto, e é esse Minkowski que, pela primeira vez, começa a falar no espaço-tempo, tá? Então, tornou-se conveniente criar uma quarta dimensão, né, que é o espaço-tempo, e nas alterações geométricas do espaço-tempo. Foi ele que leva para esse lado, e utilizando uma teoria matemática, que era o cálculo tensorial, que permite envolver muitas variáveis ao mesmo tempo. Tá? Uma outra opção poderia ser o cálculo matricial, que também permite isso. Tá? Mas, enfim,
Minkowski achou que o algebrismo do cálculo tensorial se aplicaria melhor para essa geometria não euclidiana, que depois foi desenvolvida um pouco mais pelo Riemann também, né? Mas quem leva a relatividade para esse lado, para desespero do Einstein, porque ele não entendia, em primeiro lugar, foi uma ideia que ele achou extravagante. Dentre as ideias extravagantes que já estavam sendo usadas na relatividade, essa aí ficou mais extravagante ainda. Só que ele não, era uma teoria que ele não dominava. Daí ele pede para um matemático, enfim, o nome dele está por aqui, auxiliá-lo. Inclusive, com esse matemático, ele escreve artigos sobre o assunto, né, da relatividade, com a parte física a encargo dele, Einstein, e a parte matemática pelo outro. Agora, algo que é importante citar é que Einstein era matemático, né? Bom, a questão é a seguinte, ó. Eu quero terminar a minha apresentação aqui com uma pergunta. Qual vai ser a pergunta? É a seguinte. Os relativistas dizem, então, que entre os planetas e entre as galáxias, o que a gente tem ali é espaço-tempo. E que a luz se propaga no espaço-tempo. Bom, a questão é a seguinte, a luz é uma onda de energia. Uma onda de energia tem que se propagar num meio de energia. Ok? Né? Não tem escapatória. Então tem um problema conceitual grave aí, muito grave. Tá? O que é uma onda? É a propagação de uma alteração no meio. Se a onda é de energia, o que está se modificando no meio? A densidade de energia. Na medida em que a onda se propaga, deve se alterar a densidade de energia. Tá? Então, conclusão, tem um problema, uma falha conceitual aí. Agora a questão é essa, né? Como é que tanta gente criativa e importante engoliu isso, né? Então, a pergunta que eu quero deixar aqui é a seguinte. Todo mundo sabe o que é ola, né? No estádio. O torcedor está sentado e ou levanta, ou só levanta os braços, e isso, numa sincronia, e a gente vê a onda, né? Se propagando. A pergunta que eu quero deixar para vocês ficarem pensando até o próximo episódio é esse. É possível uma ola num estádio vazio? Essa é a pergunta. Então continuamos no próximo episódio. Até a oficina de astronomia 437. Até. Obrigado.